Olá, bom dia. Hoje temos repercussões, né? Repercussão da carta 265 do sábado passado. A gente transmite os trabalhos todos os sábados por volta de 8 da manhã no canal do YouTube. Procure por Lucas do Carmo Vitor. E esse sábado a gente teve uma carta um tanto quanto diferente. O espírito que se manifestou não quis se identificar, né? E não quis dizer nenhum nome de nenhum familiar, no intuito de efetivamente não se identificar. Mas é claro que ele conta uma história, ele traz a sua forma de falar, ele traz dados que de alguma forma possibilitaram a identificação. Quando a carta veio, ela sempre vem com algumas informações, né? Eu percebi claramente que era um pai que se manifestava e que quem estava ligado ao canal era uma filha. Isso foi possível perceber. Mas a gente foi esperando, né, para que os donos da carta, né, se manifestassem. Então, a Roberta Roque me mandou uma mensagem, a gente foi conversando, né, e percebemos que efetivamente aquela carta é a carta do pai dela, né? Hoje já não tenho dúvida. Após, né, as conversas e o próprio Savati depois confirmou que era. No primeiro momento não havia nenhuma confirmação, não sabia de quem era. Sabia que provavelmente era uma filha ligada ao canal. Mas depois a Roberta, várias pessoas se manifestaram e eu fui falando, olha, não creio que seja sua. A própria pessoa falava, tem alguns pontos que batem, outros que não. Eu falei, não é sua. Mas com a Roberta, não. Com a Roberta batia tudo. Então tivemos aí a solução do mistério e graças a Deus, né, a certeza de que ele está amparado, renovando valores, renovando o seu espírito. E a Roberta trouxe um vídeo bastante detalhado, pormenorizando ali muita coisa, trazendo sua emoção. E eu deixo vocês aqui com o vídeo da Roberta. Deixa eu falar com a Roberta, né? Roberta, não tenha dúvida de que você se torna uma agente da esperança, daqueles que estão na busca, trazendo o seu relato, trazendo a sua emoção. A gente agradece. Que seus dias sejam felizes e abençoados mesmo. Fiquem aí com o vídeo da Roberta. Boa noite a todos, eu me chamo Roberta Roque, né? Assisto o canal desde a pandemia, né? E assim, eu vim aqui para comentar sobre a carta 265, que foi a carta desse sábado, e eu só pude assisti-la hoje de manhã, né? Porque na semana eu passei muito mal, ainda estou um pouquinho doente. E no sábado eu estava ouvindo a live, mas eu adormeci. Então eu acabei não pegando a parte da carta. Eu até ouvi um pouquinho, mas eu estava muito sonolenta. E acabei, né, não pegando toda a carta. Mas e não fiz a ligação de uma coisa com outra, porque eu não estava bem. Quando foi hoje de manhã, eu, né, estava mais sossegada, eu fui assistir a live, que eu gosto de fazer quando eu não consigo assistir, eu sempre assisto depois. E eis a minha surpresa. Eu me deparei com comentários que pareciam muito ser do meu pai. Mas até então, né, falei, será que eu sou tão merecedora, né? Porque já faz tanto tempo, eu nunca consegui uma carta. Mas aos poucos eu fui caindo em mim, aí eu verifiquei que tudo batia.
era tudo muito parecido com as coisas do meu pai. E eu falei, meu Deus, eu preciso mandar uma mensagem pro Lucas, porque tá batendo. Mesmo ele não falando, deixando no mistério, né, dizendo que não queria que fosse divulgada, né, a identidade dele, mas tudo parecia muito com a carta do meu pai. E eu digo isso até porque, né, meu pai era leitor de Agatha Christie, leitor de Sherlock Holmes. Eu já imaginava alguma coisa misteriosa. Mas até então não era só isso, né? Muitos detalhes que meu pai contou na carta eram coisas que nós já havíamos evidenciados no nosso dia a dia. Meu pai era alcoólatra. Meu pai, ele dava muito trabalho para a família na questão de ser uma pessoa muito... Quando bebia, ele ficava uma pessoa muito agressiva. Ele não tratava minha mãe muito bem. Ele fazia coisas que a gente não aprovava, né? Como jogos dentro de casa. Ele trazia pessoas para jogar dentro da nossa casa. Ficava aquela fumaceira total, gritaria. Então nós crescemos vendo isso. Muitas brigas, traições, coisas muito erradas, principalmente no que diz respeito à minha mãe. Mas como pai, ele sempre foi muito maravilhoso para os 3 filhos que ele teve. Meu pai sempre nos tratou muito bem. Eu era caçula e meu pai tinha muito apego a mim, né? Então eu posso dizer assim que eu era xodózinho dele. E tudo, meu pai, tudo que ele pôde fazer pelos filhos, ele fez. Mas tinha essa questão da minha mãe. Não sei por que ele não tratava minha mãe bem. E a gente cresceu vendo isso. E até que, né, num certo tempo, eles decidiram se separar de corpos e ele foi morar no litoral. Nós temos uma casa no litoral de São Paulo, em Mongaguá, e ele foi morar lá. Até porque, né, ele já havia alugado uma casa anteriormente aqui perto da nossa, mas o aluguel estava muito caro. E aí nós decidimos, né, que ele deveria morar lá na casa, até porque ele poderia cuidar também da nossa casa lá, né, e não pagar aluguel, já que eles estavam separados de corpo dando um tempo, né. E aí o que aconteceu? Ele passou um ano lá, nós íamos visitá-lo, normal, né. Mas quando foi no dia 23 de dezembro de 2007, no período da manhã, nós recebemos uma ligação, né, pedindo para que nós fôssemos até a casa lá no litoral, porque estava tudo aberta, né? Então, nós chegamos lá na casa, inclusive eu não fui, mas minha mãe foi junto com meu irmão e meu marido. E quando eles chegaram lá, a casa estava toda enfeitada com luzes de Natal, né? Até porque vinha o Natal. E a polícia de lá estava esperando, né? A guarda metropolitana estava esperando os familiares para dar a notícia, né? Que meu pai tinha ido para o PS de Mongaguá, mas que estava sendo transferido lá para Santa Casa de Santos. E quando nós chegamos lá, né? Eles chegaram lá, desculpa. Eles receberam a notícia que meu pai havia falecido. Nós fomos atrás para saber o que tinha acontecido, mas nós não conseguimos câmeras que nos dissessem o que tinha realmente acontecido com meu pai. Se meu pai tinha sido jogado, se meu pai tinha sido assaltado, se ele mesmo tinha se matado. E isso ficou até hoje, a gente, né, sem saber o que tinha acontecido com meu pai. A única coisa que nós sabíamos que tinha acontecido um acidente com ele na pista da Manoel da Nóbrega, lá em Mongaguá, em frente perto do Mercado Cuca, né, que é bem conhecido na entrada de Mongaguá. E ficou, porque a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido com ele. Nós sabíamos que ele bebia, né, provavelmente isso tenha acontecido à noite. Nós sabíamos que ele bebia e provavelmente a gente imaginou que numa briga, né, porque ele brigava até nos jogos, né, alguém tinha feito alguma maldade com ele de ter jogado
de jogá-lo na pista, não sei, a gente deduziu várias coisas, né? E só que vinha na cabeça, né? Como que ele foi morto na pista, na avenida, se ele sempre falava pra gente que nós nunca devíamos atravessar na pista, que era muito perigoso, que sempre a gente deveria atravessar para ir à praia pela passarela, porque a nossa casa é lá do morro, é lá do contrário, né? Não é lá no lado praia, é lá do morro, mas era muito encostado da praia. Então ele sempre dava essa orientação, não vá pela pista, é muito acidente, a gente vê muita gente morta. E aí a gente ficou sem entender como que isso aconteceu, porque ele dava esse conselho a gente e ele foi morto na pista. Como, né? Isso foi acontecer. E aí passaram-se os anos e aconteceu da gente não ter mais notícia de nada, e tudo se passou, né? E a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E agora com a carta, né? A gente teve um pouquinho de orientação com relação à depressão, com relação a palavras que ele usou, que a gente não sabia, né? Na questão de depressão. Acreditamos que, né, venha ter tido a depressão por conta de estar sozinho no litoral. E nós não sabíamos, né? Mas foi uma escolha dele de ir para lá, porque já não estava dando muito certo aqui, né? Muitas brigas, as dificuldades que nós estávamos enfrentando com ele, né? Porque ele era uma pessoa difícil. E foi isso, gente. Aí também ele fala de alguns dados, né? De vergonha. É vergonha por tudo que ele fez a gente passar, por toda a humilhação, né? Adolescentes, a gente viu aquilo tudo acontecer. Maltratos com a minha mãe, bebedeiras, de ter que pegar ele, né, chamar a atenção dele. Graças a Deus nunca fomos de pegar assim em bar, largado não. Mas assim, chegava bêbado em casa, chegava agressivo e a gente não aguentava mais ver esse tipo de coisa, né? E aí eu peguei algumas anotações, ele fala também de deixar, né, as pessoas que ele mais amava. E isso veio a calhar porque ele gostava muito dos netos, né? Ele tinha netos pequenos, tanto do meu irmão, da minha irmã, né? Eram netos pequenos. E ele fala muito na questão de deixar desamparado meu filho. Eu acredito que seja isso, porque meu filho tinha 8 anos na época e meu filho estava me separando do meu marido. Então eu já estava ficando, né, praticamente sem pai, né? E ele encobria essa questão de ser pai do meu filho, né? Meu filho tinha ele como um pai. E aí ele se foi, e meu filho ficou sem pai e sem avô. E eu acredito que a questão que ele fala de deixar desamparado é a questão de deixar o meu filho desamparado, né? Que ele cita muito essa questão de desamparo, né? E ele fala também que ele se matou. E o que até vou ler aqui o que ele escreveu, ó, não existem acidentes para quem constrói as condições para o acidente. Então deu a entender que ele acabou construindo toda aquela situação, né? Que foi até um acidente, né? Um atropelamento, acredito. Mas porque ele construiu aquela situação para cima dele devido ao alcoolismo. Então, assim, por isso que, mesmo ele não citando o nome de ninguém na família, eu acredito que essa carta seja minha, seja para mim, seja para minha família. Tanto é que eu saí daqui de casa, levei a carta lá pro meu irmão, para minha mãe, não citei nada, só pedi para que eles escutassem, não havia falado nada. E aí meu irmão levantou e falou, é o pai? Eu falei, é. Falei, é o pai. Minha mãe começou a chorar, né? E assim, a gente se identificou muito, muito, muito mesmo. Mas eu quero, assim, que meu pai saiba, né, que com tudo que aconteceu, tudo que a gente passou, né, e que ele é o melhor pai do mundo. Eu não poderia escolher outro pai que me ajudou tanto. Meu pai chegou a dar
toda a rescisão dele, toda a aposentadoria dele, o que ele ganhou quando se aposentou para fazer uma cirurgia de miopia. Ele pagou. Ele pegou todo o dinheirinho sofrido da vida dele e pagou minha cirurgia. Então, assim, ele construiu praticamente, reformou a minha casa, a casa do meu irmão, a casa da minha mãe, da minha irmã. Ele ajudou muitos filhos, muito, muito, muito. Então, apesar de todo o sofrimento, tudo que ele fez passar, que ele fala que ele tem muita vergonha pelo que ele fez, vergonha por ter nos deixado com vergonha durante a nossa infância, a nossa adolescência. Mas eu quero que ele saiba que ele foi um homem importantíssimo na nossa vida. Que a nossa base se dá por conta dele. Que ele foi muito importante para nós todos. Eu queria agradecer a Deus, a Salvati, ao Lucas, a todos vocês que estão assistindo as lives aos sábados. Eu sou um pouco quietinha, eu não falo muito, mas eu tô sempre assistindo e aprendendo. Né? Que os nossos dias sejam sempre abençoados e alegres, como diz o Lucas. E que a gente tenha muita fé mesmo, que um dia a gente vai receber a nossa carta e a gente vai ser merecedora. Eu tava sem esperança, mas graças a Deus eu fui merecedora dessa carta. E olha que deu trabalho aí, mas mesmo na primeira vez que eu ouvi, eu já falei, é meu pai, e comecei a chorar, eu já sabia que era meu pai. Tá, mas um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigada a todas, obrigada à espiritualidade, obrigada a Lucas e Savati, obrigada por tudo. Fiquem com Deus.